Olá pessoal, eu sou a Gabriela Folgosi, muito prazer. Hoje a gente vai bater um papo aqui em nome da Transcriativa Unesco Sost com a Egeia, com o Edson, representando aqui como presidente do Instituto da Egeia. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Simão. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E o Simão, da Holt Brasil, está aqui com a gente também. Obrigado, Gabi. Satisfação enorme estar aqui junto com o Edson, que eu admiro muito. Muito incrível essa conexão. O Edson, ele veio de toda uma bagagem aí do setor de químico, petroquímico. Por 11 anos ele foi presidente do Instituto Trata Brasil, onde ele ajudou a tornar a entidade uma referência nacional, tendo coordenado dezenas de estudos, pesquisas e ações voltados à mobilização da sociedade, quando a gente fala de saneamento básico no país, que é um assunto cada vez mais em pauta, né, os recursos hídricos do Brasil. E depois ele fez uma mudança aí, depois de ganhar muitos prêmios aí com o Instituto Trata, ele fez uma mudança para agora estar na liderança aí do Instituto da Egeia, liderando esse terceiro setor, trazendo essa conexão entre as empresas privadas, né, e as comunidades todas do Brasil. No caso do Simão, que está aqui com a gente, que faz muito sentido estar nessa conversa também, ele tem uma conexão com os oceanos muito grande, depois, né, de passar por setores produtivos ali da sociedade, estudar marketing, ele se tornou mobilizador social também, pensando nessa regeneração planetária. E com isso surgiu a Holt, que é uma organização hoje que está no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos. E a gente vai bater esse papo hoje sobre os recursos hídricos do Brasil e essa conexão do saneamento básico, porque muitas vezes a gente só vê falando sobre essa questão do lixo nos oceanos, mas a gente esquece muitas vezes, né, qual que é a ponta onde tudo isso começa. Edson, bora lá? Bora! O que significa na prática construir resiliência hídrica num país que tem tantos desafios de acesso à água e saneamento? Bom, muito legal. Quando a gente fala em resiliência hídrica, né, a resiliência é uma palavra que significa que aquele ecossistema consegue retornar ao estado que ele era antes das agressões, né? Então, resiliência hídrica é como está a capacidade dos nossos ecossistemas hídricos, então oceano, rios, lagos, reservatórios, como é que está a capacidade desses sistemas se recuperarem das agressões, sejam climáticas ou do uso da água, por exemplo. Então, o Brasil está passando por um momento bastante complicado com relação às questões hídricas frente às mudanças climáticas, né? O Brasil é visto pelo mundo todo como um país de uma capacidade hídrica enorme, cerca de 12% da água do planeta está aqui no Brasil, mas a grande parte disso, cerca de 80% disso, está na região norte, né, onde mora menos de 10% das pessoas. Significa que para todos os outros 90% dos brasileiros, a gente tem cerca de 20% da água doce só disponível. Então, a gente precisa trabalhar muito a recuperação desses corpos hídricos, e aí o saneamento tem um papel fundamental, porque na Egeia, por exemplo, a gente atua em quase 900 cidades no Brasil, em todos os biomas, do sul, do Pampa Gaúcha até a Caatinga, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal. Então, nós vivemos problemas hídricos todos os dias, ou excesso de água, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ou falta de água, como a gente está testemunhando novamente lá no Piauí, no semiárido, né? Então, nós temos aí tivemos que desenvolver uma série de programas, estratégias, para poder garantir água para as pessoas, porque, diferentemente de outras atividades, que você pode parar por um tempo até recuperar água, as pessoas precisam de água 24 horas por dia. Então, a gente tem muitos programas de combate à perda, programas, parcerias com a Climatempo para a gente tentar prever um pouco do que vai acontecer e estar preparado. A gente tem ações de reflorestamento no Rio de Janeiro e no Pantanal. Tem muitas cidades lá, e o Rio de Janeiro é uma capital, uma população muito grande. Então, estar nessas quase 900 cidades e atender quase 40 milhões de brasileiros com água e esgoto dá uma responsabilidade muito grande
para uma empresa que atingiu esse tamanho, né? Então a gente precisa estar o tempo todo preocupado com o que está acontecendo, com o que vai acontecer, fazer parcerias também com outras instituições, empresas. É aqui muito legal estar com o Simão aqui da RUT, que faz um trabalho maravilhoso, né, de proteção não só de praias, mas de sistemas hídricos, oceano. Então a gente precisa estar cada vez mais próximo. Nós, como empresa, o Instituto Aegea, que olha também as pessoas, os mais vulneráveis, né? A gente precisa estar junto porque o esforço é muito grande e ninguém sozinho tem a capacidade de resolver tanto problema que a gente está tendo nos últimos tempos. Com certeza. Obrigada, realmente, né? Se a gente for falar, o Brasil é referência quando a gente está falando de água, né? Então, como que vocês enxergam essa conexão entre as empresas privadas e o terceiro setor? Olha, é muito bom ouvir o Edson, né? Eu gosto muito de ouvir o Edson, que é muito conhecimento, e a gente imagina, né, o nosso país com essa extensão territorial, né, a complexidade que é estar olhando aí essa quantidade, né, gerenciar, né, o atendimento aí, né, 40 milhões de brasileiros aí, né, no acesso à água potável, né, no esgotamento sanitário. Então é incrível, né? Então eu acho que a relação parte disso, né, de como que a gente pode usar esse conhecimento, né, a informação, o estudo, a pesquisa, e trazer, né, as empresas que têm de fato o poder econômico, né, a ferramenta do capital ali para a gente poder, de fato, trazer soluções efetivas, né? Porque às vezes a gente tem o estudo, tem a pesquisa, e a gente vive muito isso, né? Já existe muita informação sobre o nível, né, a complexidade que é a gente gerir o impacto do nosso consumo, das nossas necessidades. Então, mas muitas vezes a gente falta ali o investimento necessário, o suporte necessário, e a empresa ela acaba, e a Aegea faz isso, né? A gente inclusive desenvolveu, né, um projeto em parceria, que foi o Sonho Azul, junto com o Dream Tour, usando, né, os atletas de surf, quem pratica surf, que tem muita conexão com a água, né? E a gente criou, né, esse projeto trazendo essa relação do resíduo sólido nas praias, né, que a gente acaba tendo uma conexão direta com o saneamento, né? Por exemplo, grande parte dos resíduos que a gente coleta nas praias é o cotonete. Então, um cotonete, mas uma pessoa foi na praia e utilizou o cotonete, né? Alguém foi... Não, né? Isso veio com esgotamento sanitário. A pessoa jogou na sua privada ali, deu descarga e isso foi parar lá na praia. Então, essa relação, né, iniciativa privada, né, empresas que têm essa visão com a Aegea, e eu, né, acredito muito, né, na importância, né, dessa conexão entre institutos, entre o terceiro setor, que muitas vezes pode trazer a mobilização social, pode fazer com que voluntários participem, traz o conhecimento, traz o estudo, traz a pesquisa, e a empresa vem com suporte, vem com capital e até mesmo com recursos humanos, né? A própria Aegea, na nossa parceria, trouxe um time, né, que tem um conhecimento prático. Então, eu acho que tem uma troca aí muito importante e fundamental, e a gente, para a gente, né, olhar para frente assim, só com essa colaboração que a gente vai conseguir resultados melhores. E complementando aqui o Simão, quando a gente fala em saneamento, a gente também inclui o resíduo sólido e a drenagem da água de chuva. Então, o conceito de saneamento ambiental, ele inclui não só a água potável, a coleta e o tratamento de esgoto, mas também a coleta, tratamento e disposição correta dos resíduos, né, o lixo, e a drenagem da água de chuva. Então, esses 4 serviços são fundamentais. Então, muitas vezes a cidade está boa em água e esgoto, mas se ela não tiver um bom sistema de coleta, separação, tratamento do lixo, a cidade também continua tendo problema de saúde, por exemplo. O caso do Rio Grande do Sul mostrou a importância da drenagem, né? A capacidade que a cidade tem de destinar a água de chuva para o lugar certo. Então, isso só se consegue com parceria, né? Parceria do Estado, seja município, Estado e governo federal, com as instituições e as empresas, né? Porque, como eu disse, os problemas são muito grandes para a gente depender apenas de um ator para responder, né? Com certeza. Ainda mais um país do tamanho do Brasil e com tantos recursos naturais aí, né? Que a gente está precisando cada vez mais de braços em determinados setores, né? Seja cuidando de florestas, o outro cuidando da parte hídrica, mas no final todo mundo converge para essa reparação, né? Para essa regeneração que a gente está buscando do
planeta como um todo. E quais aprendizados surgiram quando vocês começaram a atuar em territórios com realidades tão distantes assim? É um desafio, né? A EGEA tem, desde que ela foi criada, um foco muito grande nas áreas mais pobres, mais vulneráveis das cidades. Então, quando a gente chega, diferentemente de muitas empresas, e eu conheço a maioria das empresas de saneamento, a EGEA sempre teve esse diferencial de atacar primeiro essas áreas, né? Então, assim, nós temos que levar a água e esgoto para a cidade inteira. Nós temos, em média, 30, 35 a 40 anos para fazer isso. Um contrato de concessão é um contrato de mais de 3 décadas, né? Então, quem que a gente vai atender primeiro? Pode atender o bairro rico, a área nobre da cidade, você pode atender o bairro mais pobre. Nós vamos no mais pobre. Então, agora, por exemplo, em Belém, né, nós ganhamos a concessão dos 126 municípios do Pará, que é um estado com grandes desafios em saneamento. A gente está começando pela área de Palafitas, que é a área mais vulnerável. Por quê? Porque é ali que as pessoas sentem mais a falta de saneamento, né? As pessoas adoecem mais, as crianças sofrem mais, né? Faltam mais à escola, as mães não conseguem ter atividade nenhuma, estão o tempo inteiro levando alguém da família para o posto de saúde, para o hospital, porque adoeceram por causa daquela água ruim que bebiam ou por aquele esgoto que é jogado ali no mesmo lugar que eles moram. Então a gente começou pela área mais pobre, justamente que é um símbolo de que a gente vai atender a cidade inteira, né? Claro que isso é um desafio financeiro também, porque tudo isso tem que caber nos investimentos, são bilhões de reais que serão investidos no Pará, mas é uma decisão da empresa. Isso vem desde os donos da EGEA, dos acionistas, que falam, a gente vai atender todo mundo, mas tem que começar por quem mais precisa. Então, é um desafio porque tem que ser o foco da empresa, tem que ter uma equação econômico-financeira que caiba aí fazer isso. É um desafio técnico, porque essas áreas, muitas vezes, a gente tem que fazer sistemas aéreos, porque esses igarapés, elas sobem e descem todo dia por causa do ciclo das águas. Então, você não tem terreno para enterrar tubo, não tem. É mangue, é igarapé embaixo. Então, você não tem assim, vou enterrar o tubo. Não tem onde enterrar. Então, você tem que fazer tudo aéreo. Então, é uma experiência assim, muito interessante. A gente leva muita gente para ver. A gente tem em Manaus, a gente já faz coleta e tratamento de esgoto em palafita em Manaus. E todo mundo quer ir lá ver porque é muito inédito, né? Primeiro, porque tecnicamente não tinha onde a gente... vamos olhar tal experiência e instalar lá. Não tinha, você tem que criar. Então, tem que ser uma decisão da empresa. Isso, claro, sempre com o poder público local, né? O saneamento é uma titularidade municipal, então tudo que você vai fazer tem que estar de acordo com a prefeitura, o prefeito tem que estar de acordo, a agência reguladora tem que estar de acordo. Então, é sempre um acordo que se faz com os tomadores de decisão da cidade, mas tem que ser o foco da empresa. Um dos motivos de eu ir para a EGEA é justamente esse olhar de atender primeiro a quem mais precisa, né? Um diferencial da empresa. E nessas áreas, o Simão conhece bem, você tem todas as carências do mundo. Então, o Instituto entra complementarmente a isso. Então, além de levar água e esgotamento sanitário, a gente vai olhar, os jovens têm emprego, eles estão na escola, quais os problemas de saúde, tem algum talento ali naquela área que a gente pode ajudar a desenvolver como instituto, né? Então, nós olhamos a renda, a educação, a saúde, os pilares do IDH, para poder ver, além do saneamento, que já melhora muito a vida das pessoas, o que mais, como instituto, a gente pode trazer de benefício. Então, é um trabalho bastante difícil, mas assim, muito recompensador até do ponto de vista profissional. Não, com certeza, imagino. E é muito incrível, assim, né? Pensar que não só como empresa, instituição, instituto, você também, né, tem esse peso como pessoa mesmo, né? Assim, uma realização de realmente estar levando algo, né? Todo esse entendimento dos privilégios e como a partir desse lugar eu consigo, de alguma forma, poder levar todo esses recursos nessas áreas que são mais carentes, né? Sim. E você tocou num ponto muito interessante, que é essa questão da saúde, né? Porque às vezes a gente fala de saneamento, a gente fala de proteção dos oceanos, mas para uma pessoa que não tem tanta conexão com a falta com a falta de saneamento no dia a dia, às vezes fica algo muito distante essa
essa realidade, né? E isso impacta na saúde de todo mundo o tempo inteiro, assim, né? A gente tá tomando água agora, por exemplo, o tempo inteiro. E precisa ser de qualidade, né? E para você, Simão, dentro da Holt, assim, quais são os desafios que você enxerga quando a gente está falando de realidades, territórios diferentes, assim? Então, a nossa atuação, ela passa muito pela visão que o Edson trouxe, né? Como tu bem citou, né? É interessante ver esse prisma pessoal, né? Para além da questão da relação profissional. E eu tenho isso também. E lá no Rio de Janeiro, acho que é onde eu estou hoje vivendo, né? A gente tem uma particularidade, assim como Palafitas, né? Eu acredito que a comunidade que vive hoje, né, no Rio de Janeiro, principalmente ali a comunidade da Rocinha, Vidigal, né, Cantagalo, Babilônia, são comunidades que vivem em morros, e isso traz uma particularidade única ali, né? Então a Rocinha, por exemplo, que é uma das maiores, né, comunidades da América Latina aí, que está, né, numa situação altamente vulnerável, as pessoas que vivem lá, a gente tem, fazendo o link direto com a saúde, né, os maiores índices de tuberculose na Rocinha, né? Tem espaços lá que a gente anda e não vê a luz do sol, por exemplo, né? E a gente tem essa relação direta e muitas vezes, e hoje, né, a gente está vendo, né, a situação no Rio de Janeiro tem toda essa particularidade para atuar em ambientes, né? Assim, a gente tem um desafio muito grande, né? Desde a entrada, a maneira como a gente consegue trazer a comunidade para a importância do tema, né? Nós fizemos um projeto chamado Sem Resíduos, que a gente teve o apoio da Embaixada da Austrália aqui no Brasil, né? O governo da Austrália, a gente apresentou a ideia para eles entraram conosco, que a gente oferecia uma cesta básica, mas essa cesta básica ela era pensada, era uma forma estratégica, né? Primeiro a gente pensava na questão nutricional, né? Para o alimento, para não... Que a gente falava, vamos combater a fome, né? E aí leva 1 quilo de açúcar, e açúcar mata a fome, né? A gente não está olhando a nutrição, né? Então a gente combate a desnutrição. Então a gente começa por esse ponto. Mas quando eu vou entregar um alimento, eu estou entregando com ele um resíduo. Então a gente colocava na entrega do alimento a responsabilidade em nós, ensinando as famílias como separar todo o seu resíduo, como limpar. E aí, trazendo, né, para essa relação direta com a água, muitas famílias em comunidades despejam óleo, despejam direto na água, né? Então a gente, nesse processo de entregar o alimento, entregar o óleo, a gente já ensinava essas famílias a fazer a separação do resíduo, entregava um saco transparente para depois de 1 mês a gente voltar com um crédito para essas famílias ou uma outra cesta básica e eles devolverem para a gente o óleo condicionado da maneira correta e esses resíduos que foi responsabilidade nossa ter colocado lá, a gente poder levar embora. Então isso foi uma estratégia de não colocar toda a responsabilidade nas famílias, né? Porque é muito fácil a gente chegar lá, né, ver uma comunidade, uma situação vulnerável e dizer que a responsabilidade é toda dela, né? Então é uma forma da gente criar essa conexão. São muitos desafios assim e a gente precisa entender a correlação, né, entre, vamos dizer assim, né, usando o termo que eles usam, né, entre o asfalto e o morro, né? Precisa entender essa correlação porque não é uma coisa separada, é uma coisa 100% conectada, né? A gente citou aqui a questão de saúde e lá no Rio de Janeiro, por essa questão geográfica, né, a gente tem essa particularidade toda. A chuva vem, passa pelo morro e vai parar tudo no mar. Então, foi a partir desse olhar, a partir dessa análise, né, do que a gente coletava nas praias, que a gente entendeu que a gente precisava subir, né, as comunidades e poder fazer esse trabalho de conscientização, de educação, de entendimento da problemática mesmo, né? Com certeza. E você tocou num ponto assim fundamental, né? Que aliás, vocês dois tocaram, né, nessa questão de educação ambiental mesmo. Como que vocês acreditam que a educação ambiental ela fortalece o engajamento e o pertencimento também da comunidade, das regiões onde vocês estão entrando, seja com a EGEA, seja com a Holt? Como que vocês enxergam? Não, é fundamental, né? Eu acho que é meio batido isso que eu vou falar, mas tudo passa pela educação, né? Porque para a gente mudar os próximos passos desses desafios sociais e ambientais, a gente precisa formar cidadãos conscientes disso tudo que está acontecendo, né? E a gente passa a maior parte da vida na escola, onde a gente desenvolve parte do caráter, né? A gente forma conhecimento sobre as coisas.
eu acho que a educação ambiental ela ficou para trás. Ela teve um momento muito forte, né? Eu estava, antes até do Trata Brasil, eu trabalhava na indústria química, petroquímica, e quando começou esse grande movimento da educação ambiental, muito focado em reciclagem de resíduos, né? Mas a gente viu que a sociedade não se preparou para isso. Então, as escolas se frustravam porque não conseguiam ver para onde esse resíduo ia. Então, havia um esforço grande dos professores, diretores, dos alunos, até das famílias, né, de separar os resíduos, mas a cidade não tinha uma destinação ainda pronta para aquilo, né? Então, muitas vezes eu testemunhei com muita tristeza muitas escolas que foram abandonando os programas de educação ambiental voltados ao lixo e foram ficando com coisas muito superficiais, né? Então, acho que isso vem sendo retomado agora e até no nível federal, né? Porque a gente precisa que isso faça parte do currículo escolar. Não pode ser uma iniciativa num bairro, numa cidade, mas não ser de uma forma organizada, né? A gente, como a EGEA, também patrocina uma Olimpíada para professores de matemática, porque a gente tem muitas Olimpíadas para alunos, mas tem poucas para professores. Então, nós criamos, junto com um grupo de professores do ITA, junto com a Organização Brasileira de Matemática, conseguimos organizar uma Olimpíada. Então, a gente premia não o melhor professor que mais sabe matemática, a gente premia quem melhor ensina a matemática, quem tem mais didática para passar para o aluno a matemática, que é considerada uma ciência difícil, né? E ali eles mostram que basta o aluno se apaixonar pela disciplina, né? Então, se usa a horta para ensinar matemática, você usa a biologia para ensinar matemática, você usa a química para ensinar matemática, e é outra forma de aprendizado, né? Então, a educação ambiental, ela é essencial se a gente quiser criar cidadãos mais engajados, mais preocupados em resolver esses problemas todos que nós estamos falando, que não serão resolvidos em um ano. Nós estamos no ano da COP, né? A EGEA está muito envolvida lá com a COP por conta do Pará, mas também em Manaus, que a gente atua em Rondônia, agora no Piauí. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a preservação desses ecossistemas, e a gente fala, isso precisa passar pelas crianças. Então, a gente tem programas de educação ambiental que a gente está aperfeiçoando o tempo todo, porque isso muda, né, também. As ferramentas mudam, as crianças hoje têm celular, não querem mais ficar fazendo redação no papel, querem fazer pequenos vídeos, tem as redes sociais. Então, hoje a gente precisa se adequar a esse novo momento e usar os canais que a educação tem, secretarias de educação, secretarias estaduais, municipais, o próprio Ministério da Educação, para a gente fazer com que isso seja mais bem orquestrado. Hoje o que a gente vê é muito case. Tem o case da empresa tal, tem o case da instituição tal, mas com isso a gente não vai conseguir a transformação que a gente precisa. Eu sempre faço uma correlação. Você vê na televisão 2 tratores com uma corrente, você devasta 1 hectare de floresta em 10 minutos. Você vai demorar 20 anos para aquilo voltar a ser. Então, em 10 minutos você causa um estrago que você vai demorar 20 anos para corrigir. Isso é um exemplo de como é fácil destruir, como é difícil reconstruir. A regeneração que a gente fala tanto, né? Como é que a gente faz? Então, a gente precisa fazer com que essas crianças, esses jovens se incomodem com essas coisas e lutem para que não seja assim, porque eles serão os futuros prefeitos, os futuros governadores, presidentes da República, presidente de organização não governamental e CEO das grandes empresas. Sim. Serão essas crianças. Então, se a gente não pensar nisso e não estruturar isso, a gente corre o risco de jogar mais uma geração para frente sem essa consciência que a gente precisa tanto. Com certeza. Obrigada. Faz muito sentido, porque se a gente não olhar para as crianças, é como se a gente estivesse tentando parar, né, um rio que já tá, o rio ele tá descendo, a gente tem que mexer lá na nascente, né, assim, a gente não consegue, porque ele vai continuar. Então,
como que vocês enxergam assim, que a gente conseguiria garantir o saneamento básico para os que mais precisam com eficiência, inovação e viabilidade econômica? Continuo eu aqui. Continua, Edson, Eu ia passar essa bola para o Simão trazer agora, porque eu quero ouvir de você, assim, dentro dessa outra perspectiva que você tem. Não, perfeito. Eu acredito que, assim, até né, reforçando esse ponto, eu acho que isso passa muito pela questão da educação também, né? Eu acho que a gente tem que, apesar, né, como o Edson falou, da gente ser redundante, mas quando a gente fala até de educação ambiental, né, o que define, o que representa isso? Só trazer um pouco esse reforço, porque às vezes a informação, até a própria educação, tu fica, mas o que define educação? Né? O que define? Porque senão uma coisa fica tão... E eu tenho um ponto que eu procuro trazer assim, sempre quando eu falo, né, por exemplo, o consumo consciente. Né? Eu acho que a consciência, talvez ela traduza, né, um pouco melhor esse entendimento do que a gente está buscando nesse sentido. Até em relação ao próprio saneamento, porque a partir do momento, eu acho que a primeira parte da consciência que a gente toma e procura passar e deve ser passada é que a gente nasce, e aí falando do rio, que eu adorei a tua analogia, a gente nasce seres consumidores, nós somos seres consumidores, essa é a nossa natureza, a natureza de qualquer ser vivo aqui, a gente está consumindo oxigênio, água. Para mim, esse é o princípio do consumo consciente. É a gente se entender como seres que vão passar essa jornada de vida consumindo o tempo todo, porque é da nossa natureza. Então, a partir do momento que eu tomo consciência que eu sou um ser consumidor, que eu preciso da água, e hoje a água que eu tomo aqui é limpa, e daqui a um pouco ela já não é mais limpa, né? O café da manhã que eu como aqui é o café da manhã, daqui a pouco já não é mais o café da manhã. Esse processo, que é também um processo natural, passa para a gente construir a partir disso esse entendimento, né? Pô, quanto de água que eu estou consumindo, né? Ou para onde o meu resíduo está indo. Eu começo a ter a noção do meu papel como consumidor, como um ser consumidor, e o quanto que ele está afetando o meu meio. Né? Aí vem a ideia de educação ambiental, aí eu começo a entender que ambiente que eu estou. Qual é o ambiente que eu estou? Eu começo a botar os pingos nos is. Esse é o meu entendimento, entendeu? Aí, a partir desse momento, porque muitas pessoas, né, eu sei porque eu já falei, as pessoas não se entendem como seres consumidores. Né? Aí, a partir disso, tu vai entendendo as tuas escolhas de consumo. Qual é o tênis que eu compro? Qual é a comida que eu gosto? Eu preciso realmente disso? Por que eu consumo aquilo? Então, tu começa a trabalhar a tua consciência de consumidor, de ser consumidor. Eu trouxe esse ponto que eu acho que... E aí eu até fugi um pouquinho da pergunta, Gabi, mas é porque eu vim no embalo da conversa anterior, e aí eu passo pro Edson, que eu acho que o Edson vai complementar muito bem a tua pergunta. Não, mas é excelente, é isso mesmo. Às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas são problemas tão grandes, tão complexos, eu me sinto muito pequeno para resolver. As pessoas... fazem essa reflexão. E aí eu falo, comece pela sua casa. Comece por você. Qual é o seu comportamento como cidadão? Qual é o comportamento da sua família, da sua moradia? Ela está conectada na rede de água e de esgoto? Porque às vezes a pessoa tem uma fossa lá, acha que é o melhor lugar do mundo para jogar o esgoto, sendo que a rede está passando na porta. Então, qual é a relação do seu bairro com o meio ambiente, da sua rua, do seu vizinho? Então eu falava muitas vezes, quando eu estava no Trata Brasil, as pessoas mandavam pergunta, né, no chat. Poxa, mas o que eu faço? Eu falo, começa pela sua casa, depois do seu vizinho, convença o seu vizinho. Se você não tem saneamento, convença o seu vizinho que vocês têm um problema juntos, e depois a sua rua, e depois o seu bairro. Lute por isso, reivindique, tem os canais certos. Né? Você tem a Defensoria Pública, você tem o Ministério Público, você tem a Prefeitura, você tem a imprensa, a gente tem, ainda mais hoje com redes sociais, a gente tem canais para expressar tudo isso. Então, mas as pessoas muitas vezes não sabem, né? Então, voltando aqui à pergunta, só para complementar essa fala importante que o Simão deu, né? A gente tem... uma carência enorme, né? Nós estamos falando aqui de cerca de 30 milhões de brasileiros não têm água potável ainda. Isso equivale à população da Austrália. População da Austrália, pra você ter uma ideia. Se a gente pegar toda a Austrália,
é o que a gente ainda falta atender de brasileiros com água potável. E a gente tem aí cerca de 90 milhões de brasileiros que não têm coleta e tratamento de esgoto. São 2 Espanhas, para você ter uma ideia. Só para dar uma noção do tamanho de quantidade de pessoas. Então a gente tem muita coisa para fazer, mesmo com os avanços aí depois do marco legal do saneamento. Muitas cidades e estados passaram a ter parcerias público-privadas, né, que é uma solução bastante inteligente. Então junta o setor público, a empresa pública que conhece o território, que está lá há muito tempo, traz uma empresa privada que tem tecnologia, engenharia, poder econômico para formar um pacote de investimentos que universaliza. Então a data é 2033, né? A data do marco legal é para 2033, 99% das pessoas terem água e 90% coleta e tratamento de esgoto. Então a lei está aí, os desafios estão aí, muito progresso tem sido feito, mas ainda tem muita gente para atender. E quando a gente fala quem é esse brasileiro que não tem saneamento, aí você vai para os mais pobres. E dentro dos mais pobres, os negros, os índios, os quilombolas. Então, tem rosto esse brasileiro que não tem saneamento. Então, essas pessoas são as que mais ficaram afastadas dessa infraestrutura. E são as que mais sentem a falta, como eu comentei. Seja na saúde, na educação, na produtividade do trabalho, as pessoas faltam mais ao trabalho. Se são diaristas, se são pequenos comerciantes ou catadores de resíduo, de reciclado, ele não vai trabalhar, ele não tem a renda naquele dia porque ele adoeceu. Então, tudo isso é um problema nacional, né? Então, por isso que a gente, como a EGE, tem esse olhar tão focado nessas pessoas que são os que mais sofrem. Então, deveria ser uma prioridade. Então, a gente sabe que há um interesse do governo federal de que isso seja o padrão, né? Vamos começar pelos mais vulneráveis, e a gente tem sido muito procurado no Rio de Janeiro também, aqui onde o Simão está. A gente também tem o desafio de entrar nessas mais de 700 comunidades na capital do Rio de Janeiro, fora as da região metropolitana, né? Então, são muitas favelas, comunidades que a gente está entrando com muito respeito, pedindo espaço, né? Conversando com as lideranças, mas estamos entrando em todas elas, com água, com esgotamento sanitário, com todos os problemas que existem lá no Rio de Janeiro, que a gente sabe. A gente está conseguindo entrar porque a gente contratou metade da empresa, nós contratamos nas favelas do Rio. Dos 11 mil, cerca de 11 mil colaboradores nós estamos lá, 6 mil nós contratamos na Rocinha, no Cantagalo, no Vidigal, na Maré, no Alemão. Então não tem uma favela da região metropolitana do Rio que não tenha colaborador nosso com carteira assinada, que recebe vale transporte, que recebe um seguro saúde. Isso nos abriu uma porta que muitas empresas até hoje não conseguiram, que estão lá há muitos anos. Por quê? A gente gera renda naquela comunidade. As pessoas, quando querem falar da Águas do Rio, que é a nossa empresa de lá, pergunta para a Gabriela trabalha lá. Não precisa ligar no 0800. A gente tem um programa chamado Afluentes, que é uma conexão direta com os líderes comunitários. Legal. Então a gente conversa com ele todos os dias, nós temos um grupo de WhatsApp, então faltou água na favela, ele não vai na loja, ele sai do morro, vai lá no asfalto para ligar para a empresa. Ele tem um WhatsApp de um diretor da EGEA que ele fala na hora e a gente manda uma equipe lá ver o que está acontecendo. Isso no Brasil inteiro, então milhares de líderes comunitários que a gente conversa todos os dias. Isso é uma forma de respeito, né? Eles se sentem empoderados porque as pessoas delegam a ele a solução dos problemas daquela comunidade, mas ele precisa ter caminhos para resolver. Então ele liga, a gente manda uma equipe lá. Na Rocinha nós temos 2 equipes fixas. Ficam lá o tempo inteiro. E tão grande que é. Então não precisa ir ligar, não precisa ir no site, no chat. Tem uma solução. Então isso é tratar as pessoas de uma forma diferente. Eles mesmos dizem, olha, a gente está aqui há 40, 50 anos, nunca a gente foi tratado assim por nenhuma empresa. Mas uma empresa que fornece serviço para toda a população, a gente fornece para todo mundo, para o mais rico, para o mais pobre. Água e esgoto. A gente precisa ter esse olhar diferenciado, né? Mas é uma decisão, como eu falei no começo, é uma decisão de cada empresa, né? A gente achou um caminho que, felizmente, vem dando certo. Que acontece uma adaptação de realidades, né? Você não pode invadir um espaço sem você tentar entender não consegue. Se você as não, necessidades se você não se legitima, você não consegue, né? O Simão pode falar de experiência própria, trabalha lá há muito tempo nessas comunidades.
Não consegue. Eles percebem muito rapidamente se você está lá para fazer um trabalho sério ou se você vai lá para explorar um market, vai fazer algo marqueteiro, tal. Eles não aceitam. Então, né, E tá certo, né? E não, precisa sem ter dúvida. isso. E a gente vem colhendo frutos, né? Desde a concessão e a entrada da EGE lá, os frutos são visíveis, né? Eu, particularmente, que tenho uma atuação direta, por exemplo, na Praia de São Conrado, e muitas vezes, né, como tem... mas eu não moro em favela, o que eu tenho a ver com isso, né? Pô, a água de São Conrado, desde que a gente teve a mudança da concessão e a EGE entrou, como Águas do Rio, a gente teve uma melhoria absurda. A gente vem fazendo um trabalho também de educação, né, ambiental, como a gente vem falando, mas os resultados já são visíveis, né, com muito pouco tempo, né? Eu, inclusive, até com a minha esposa dentro de casa, eu falo para ela, olha, daqui a 5 anos a gente vai ter uma outra realidade. Está acontecendo já, né? A gente tem um caso do Aterro do Flamengo ali também, né, com um índice de melhorias, né? Praias que antes a gente tinha todos os dias do ano, tinha 5% dos dias do ano que era possível tomar banho naquela praia. Então, pô, eu como estou aqui em São Paulo, vou como turista para o Rio de Janeiro tomar um banho de mar lá. Esse trabalho tem uma relação direta com o resultado, né? Para você poder chegar lá, ter uma praia limpa, ter um ambiente que é a identidade, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que tem essa conexão. E trazendo, de repente, aqui para São Paulo, imagina todo esse desenvolvimento, e aí um desafio enorme, mas eu participei com o SOS Mata Atlântica, algumas organizações da remada do Tietê aqui, né? Levou um pessoal para remar no Tietê, a gente foi remar no Tietê, e uma coisa... né? Assim, a gente olha, né? Pô, olha que rio maravilhoso que a gente tem, né? Que é um Rio Tietê, Rio Pinheiros aqui nessa cidade. Então, eu acho que esse pensamento de como que a gente cada vez mais cria essas conexões, esse entendimento, né, de onde está a importância do investimento de fato, né? O que isso representa, né, para um local, para um espaço, até em termos de desenvolvimento. Dizem que as cidades mais evoluídas, mais desenvolvidas, passa pela qualidade da água, né? Então, a gente está criando uma relação direta desse entendimento e, para mim, assim, é por isso que eu brinco, assim, né? Como eu sou fã do Edson, né? Eu acho que ele fez a escolha muito assertiva, né? De trazer mesmo essa atuação mais para o setor corporativo. E, assim, eu sei porque eu estou junto ali, estou acompanhando, a gente não está falando aqui, né? Eu não sou da EGE, né? Tem uma conexão, poderia falar, mas é fundamental a empresa vir com essa postura. Para a gente falar da solução do saneamento, a gente tem que falar da importância dessa postura, desse olhar específico que a EGE traz, assim, que passa por essa respeito às particularidades. Eu acho que essa é a definição, né? Desde a particularidade territorial, geográfica, né? Climática, humana. Então, eu acho que isso é uma definição, assim, que eu entendo e admiro muito esse olhar do Edson a partir disso, né? E até dessa escolha dele de ter assumido esse desafio, né? Que é um desafio, né, gente? Convenhamos, né? Convenhamos, é um super... Não, e isso esbarra muito, né, no que vocês trouxeram, assim, dessa questão do pertencimento, porque você pode, igual o Simão trouxe antes, você pode ter essa noção do que você precisa fazer, mas entre você saber o que precisa ser feito e você inserir isso na sua rotina e você de fato fazer, existe um grande espaço aí, né? Principalmente agora que é muita informação o tempo inteiro, nas redes, em vários lugares. Então, assim, tem informação, mas... E a humildade de ouvir. A gente tem muito que escutar. Falar menos e escutar mais nesses lugares, né? Porque muitas das respostas vêm deles mesmos. Eles sabem. É como você querer ensinar o índio a proteger a floresta. Ele está lá há milhões de anos, né? Ele está lá, ele sabe o que fazer. Hoje a gente está muito mais atento à sabedoria, né? Essa sabedoria ancestral que eles já têm, assim como o morador do morro. Ele sabe. Muitas vezes a gente chega nesses lugares e a gente fala, nós estamos pensando em fazer o bombeamento aqui, passar o cano por lá. Vem um senhorzinho lá e fala, olha, acho melhor por aqui, porque aqui a água desce mais fácil e tal. A gente fala, putz, resolveu um problema técnico com uma percepção pessoal. Ele está lá há muito tempo. Mas se você não tiver essa humildade de ouvir e de perguntar, você muitas vezes vai sofrer mais, não vai se legitimar naquele lugar. Então, eu falo assim, se a gente fizesse corporativamente o que a gente quer fazer como ser humano, vai muito mais fácil, né? Porque a gente também quer ser respeitado,
a pessoa não chega na sua casa e vai entrando, você quer que a pessoa se apresente, peça licença, e quem mora nesses lugares é a mesma coisa. Então é só aplicar um pouco do que a gente, como ser humano, gosta de ser tratado, né? A gente se espelha muito nisso. Com certeza, é o básico bem feito. Pois é, arroz com feijão, né, gente? É isso. E vocês tocaram num ponto também que eu senti assim, de trazer para cá, que é essa questão da sustentabilidade financeira, né? Porque quando a gente está falando de otimizar recurso, cuidar, tratar, né, o esgoto, ter toda essa questão do saneamento básico, quanto que a gente não vai impactar em redução de custos na saúde, redução de custos em outras áreas, assim, é um impacto muito generalizado, né? Como se a água aqui, né, nessa conversa que a gente está tendo, é o ponto primordial, e de fato né? Porque é primordial para primeiro o nosso corpo estar funcionando. Para você ter uma ideia, quando em 2018, quando a gente começou a falar do novo marco legal do saneamento, eu fui muito para Brasília, o governo federal pedia muito que a gente, na época, o Trata Brasil fosse lá para falar, né, da necessidade da gente mudar a legislação para fazer caminhar mais rápido o saneamento. Nós fizemos um estudo na época que, se o Brasil precisava de 700 bilhões de reais para universalizar o saneamento, os ganhos econômicos, sociais e ambientais era de 1,3 trilhão. Uau! Então, para você ter uma ideia, sobraria, entre aspas, mais de 500 bilhões de reais só de economia em gastos de saúde, em valorização dos imóveis, então IPTU e taxas, aumento da produtividade, tempo de trabalho que as pessoas ganhariam. Então, as pessoas, em média, uma diarreia, por exemplo, a pessoa se afasta entre 3 e 4 dias do trabalho. Uhum. E diarreia é a doença mais comum no Brasil, também por falta de saneamento. Uhum. Então, quando você soma tudo isso, e aí foi feito um estudo com base do Banco Mundial, dava 1,3 trilhão. Nós levamos isso para o presidente da República, né? Dá uma olhada o tamanho do investimento que o saneamento pode trazer para o Brasil. Isso sem contar turismo, né? Que, assim, quanto que isso melhoraria a vinda de turistas para o Brasil, que também muitas vezes deixam de vir por uma questão de qualidade da praia, qualidade do rio. Então, assim, antes de mais nada, é um grande investimento. Nós estamos falando aqui de parte financeira, né? É um grande investimento, né? Porque você corrige uma série de problemas nacionais que estavam escondidos aí e que agora passam a ficar mais visíveis, né? Com certeza. E assim, até puxando para esse ponto, porque a gente tem, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente tem o pessoal dos dados e a gente tem o pessoal que está na ponta final, que está ali no dia a dia, na realidade. E a gente sabe que muitas vezes os relatórios ali de um lugar mais frio, e precisa, porque afinal a gente está falando de, né, dados são fatos, é o que está ali, a gente não consegue mudar. Mas, até dentro da sua trajetória ali, dentro do Trata Instituto, como que foi para você fazer essa transição de estar num lugar onde era mais baseado em dados e estudos e agora de fato estar num instituto que você consegue colocar a mão na massa e ver essa diferença acontecendo ali nas pontas junto com organizações como a do Simão? Bom, eu já passei por tudo isso na minha vida, né? Eu vim do setor petroquímico, onde eu tinha essa função de diretor de relações institucionais, então eu convivia com as comunidades do entorno da fábrica, falava com os prefeitos, com as organizações. Então eu tive uma parte técnica na minha vida há muito tempo, né? Na parte de pesquisa, laboratório, tal, químico mesmo. Depois fui migrando para a área de comunicação, área de relações institucionais. Depois fui parar no Trata Brasil, que era advocacy, né? Se lutar pela causa do saneamento. E depois vim para o setor privado, onde a empresa tem que fazer aquilo que eu falava para fazer lá, né? Então, adoro isso, eu sabia. Eu queria... Então, assim... Queria muito saber essa parte. Quando eu recebi o convite, eu falei pro diretor da EGE na época, mas você tem certeza que você me quer? Porque você me conhece. Ele falou, não, a gente quer você justamente por esse senso crítico que você tem. A gente precisa de gente assim aqui dentro, que puxe a nossa orelha, que mostre o caminho. Então, a gente quer sim. Porque eu falava, vê aí, né? Porque eu não sou fácil, né? Eu estou acostumado a cobrar. Eles falaram, não, é isso mesmo que a gente quer. Então, quando você encontra uma empresa que está disposta a fazer o certo, porque não estão pedindo para fazer
tecnologia 10G, né? Nós estamos fazendo para fazer o básico, fazer certo, fazer com respeito. Então, é mais fácil, né? Essa migração foi mais fácil, justamente porque eu escolhi vir, porque estava associado a temas que me eram muito caros. Então, assim, olha, se for para ser assim, eu vou. Então, como eu vi que era assim, desde que a Egea nasceu, eu vi a Egea nascer em 2010 e vi o caminho que ela percorreu e falava, pô, essa empresa é diferente. Então, fui me aproximando, ela foi para o Trata Brasil também, então eu tive a oportunidade de perceber que era algo diferente, que batia um pouco os meus propósitos, então essa migração foi mais fácil. Mas eu sou um cobrador incessante lá dentro, né? Assim, fico, olha, temos que fazer. Então, claro, nem tudo é possível, porque a empresa tem metas financeiras, tem que ter, né? Você tem metas técnicas, tem coisas que são possíveis, tem coisas que agora não é possível, só vai ser possível daqui a um pouco de tempo. Tem tecnologias que nascem no mundo inteiro a todo momento, você precisa estar atento, fazer melhor e fazer mais barato, fazer com a mesma eficiência, para poder levar para mais gente aquele serviço. Mas tem sido uma experiência bastante bacana, assim, nessa minha trajetória profissional. Eu acho que foi o momento certo no lugar certo. Com muita bagagem agora para poder cobrar e dar umas canetadas ali. Eu tô quase arrumando emprego, né, Egea, também. Sorte a nossa, brasileiros, ter o Edson ali junto. Somou a fome com a vontade de comer, literalmente. Exatamente. Pois é. E aí, Simão, como foi ouvir essa resposta? Maravilhoso. Eu tinha noção, mas ouvir é sempre bom, né? Eu já tinha noção, né, pelo conhecimento da trajetória profissional do Edson, né, que eu já conhecia antes mesmo da Egea, né? Para mim, eu acho que é o casamento certo, né? Quando a gente traz o conhecimento técnico, né? O conhecimento científico, junto com essa capacidade econômica que a Egea traz, né? E até, né, a gente está falando aí, é uma empresa que está aí, está disponível para investimentos. Então, é uma empresa, são informações que a gente compartilha aqui em todos os sentidos, né? Que vocês podem levar para a sua vida, pode levar como uma escolha, opção de investimento, pode em todos os sentidos aí. Eu acho que a gente está com o quanto que, olha que é interessante, né? O quanto que o saneamento é tão chave, né? E até para voltar ali o que o Edson trouxe em relação aos números, até essa métrica, né, com certeza é incrível, né? Tu olhar, aí tu passa a perceber que não é sobre custo, sobre gasto, né? Sobre o que a gente está podendo receber em troca, né? E ter como de fato o retorno, né? Se fala muito no ROI, né? Que é o retorno sobre investimento. Nesse caso, a gente consegue enxergar o quanto que esse retorno sobre investimento gera em todo o entorno. Né, e tem uma metodologia específica para mensurar isso que chama S-ROI, né? Eles colocaram um Szinho na frente do ROI ali, né? Que é o Social Return of Investment, né? É uma definição que eu sou muito fã disso, porque a gente passa a deixar o olhar frio, né? Eu botei tanto, recebi tanto. Então, no saneamento, olhar isso, né? Que esse investimento de 700 bilhões representaria, né? Em termos de retorno, nossa, e acredito até que como o Edson falou, tem coisas que a gente acaba até tendo dificuldade de conseguir mensurar pelo lado positivo, né? Valor de marca, né? O Rio de Janeiro, né? A gente viu o que aconteceu agora, o quanto que a cidade perde em marca nesse sentido, a poluição, quanto que São Paulo perde de não ter um Rio Tietê limpo, né? Um Rio Pinheiros limpo. Então, trazendo pontos assim que eu acho que fazendo com que as pessoas que, né, vão ouvir nossa troca aqui, a nossa conversa, se questionem nesses níveis assim, né? Como que está essa relação mesmo, né, de investimento e impacto e como tudo isso se conversa? Sim, até assim, a minha bagagem é de mercado financeiro. E aí eu quis estar ali dentro realmente para conseguir entender como que essa máquina funciona, essa máquina mundo, né? Queria entender quais são as conexões entre os países, quais são as conexões dos países com as empresas, das empresas com as pessoas. Então, assim, são muitas conexões diferentes ali e no final do dia são pessoas. São pessoas fazendo as coisas para pessoas também. Então, a gente tem que tomar um cuidado porque a linha é muito tênue, né? Entre a gente olhar tudo como dados de um jeito extremamente frio e a gente acabar esquecendo que nas pontas existem pessoas que estão sendo beneficiadas ou que estão sofrendo com as negligências, né? Seja de empresas ou de grandes instituições. Bom,
Nosso tempo tá bem, gente, tá assim. Mas pra fechar a última... A conversa fluiu. Aqui, que tipo de legado social e cultural a EGEA e a Holt querem deixar nos territórios aí onde vocês atuam? Por favor. Bom, como nós falamos, né? Primeiro, agradecer pela conversa, né? Poder ficar aqui mais uma hora tranquilo, né? Muito bom. Primeiro, assim, nos dá muita alegria entregar esse tipo de serviço para as pessoas, né? Então, claro, é o core business da empresa, a empresa está lá para isso, ela faz investimento, recebe as tarifas, então ela tem lucro, faz parte, é assim que funciona. Mas quando a gente sabe que a gente está entregando qualidade de vida, dignidade, pra você ter uma ideia, Gabriela, muitas vezes a coisa que as pessoas mais gostam quando a gente chega é a conta de água, porque elas não têm um comprovante de endereço. Então elas não têm como fazer um crediário, abrir uma pequena conta no banco, um filho não tem como mandar um currículo porque não tem CEP. Então, assim, vai muito além da água propriamente dita, a água limpa, o esgoto afastado e tratado, né? Então, coisas assim que trazem... Eu já escutei de muitas mulheres, líderes comunitários, dizendo assim, poxa, agora eu sou cidadã dessa cidade, e com a conta de água na mão. A gente tem casos no Rio de Janeiro de mulheres que estão tomando banho de chuveiro pela primeira vez com 40 anos. Uau. Porque nunca tiveram um chuveiro, a água nunca chegou a ponto de subir num chuveiro e ela tomar um banho. Nós tivemos que instalar chuveiro na casa dela para ela poder tomar um banho. Tem depoimentos assim que você chora. E a gente está falando do Rio, né? Falando do Rio de Janeiro, a pessoa mora a menos de 4 quilômetros de Copacabana. Imagina, um dos metros quadrados mais caros do mundo. Então, assim, a gente ainda tem muita coisa a recuperar, né? Muita dignidade para trazer para a população, e a gente vê que o saneamento traz isso, né? Essa sensação de civilidade, né? Que a gente fala, né? É uma revolução civilizatória, né? Você resolveu um problema tão antigo, os romanos já sabiam como resolver saneamento, e a gente continua atrás disso, né? Então, mas ao mesmo tempo, acho que a gente tem que olhar o meio copo cheio, né? Eu sou sempre muito otimista, né? A gente está numa trajetória melhor, empresas não só a EGEA, mas outras empresas têm feito um trabalho bastante bacana, tem cidades aí muito próximas já da universalização, tem muita coisa a se fazer, porque o Brasil não olhou para essa infraestrutura durante décadas, então o Brasil cresceu muito sem olhar para isso, então a gente precisa trocar o pneu com o carro andando, mas acho que faz parte, né? Acho que a gente está num momento positivo da história e é lutar para que isso se consolide. A EGEA está aí nesse propósito, e o Instituto EGEA também, né, comigo à frente lá, bastante empenhado a que essas pessoas aí tenham qualidade de vida o quanto antes. Obrigado aí pela entrevista. Obrigada a você pela partilha e também pela sua bagagem. Maravilhoso, assim, poder escutar e saber que existem pessoas humanas dentro de corporações também. E isso é que faz a diferença no final do dia. Fantástico, né? Eu estou empolgado aqui, mas nós temos que encerrar. A gente tem que acabar, não tem o que fazer. Temos que encerrar, mas agradecer de fato a oportunidade, mas antes só para trazer um pouco dessa visão de legado, do que a gente espera, né, nessa visão cultural. A Ruth até tem essa relação na EKRD, a gente começou numa ilha, né, Florianópolis, no sul do Brasil, aí a gente tem essa relação, e a nossa conexão sempre foi muito próxima com os oceanos, com os mares, mas a gente entende, né, que tudo chega no mar, né, tudo leva para o mar. Então, criar essa correlação, né, trazer isso para a sociedade de uma maneira geral, né, que até a gente tem uma outra organização super parceira, que é a Sea Shepherd, eles lançaram, né, uma campanha agora que, né, sem um azul não há o verde, né? Então, a ideia de quanto que as coisas estão conectadas. Esse é um grande legado que a gente procura, né, de trazer essa conexão, da importância, né, do saneamento para uma praia limpa, né, da importância do cuidado do rio para uma praia limpa. Então, tudo está conectado, né? São Paulo está conectado com o mar do litoral de São Paulo, né, com todo esse mar que a gente tem. Então, esse é um grande legado que a gente tem. A gente passou, acho que
foi super desafiadora, né, a trajetória da Ruth aí, né, trazendo só esse entendimento, né, como o terceiro setor no Brasil, esse terceiro setor empreendedor, ele é desafiador, assim, ele é muito desafiador. E a Ruth, quando ela começou, ela olhou essa expansão, então abrir na Califórnia, abrir nos Estados Unidos, abrir em Portugal, né, um terceiro setor empreendedor, né, sem ter uma estrutura, né, econômica por trás. Então foi um grande desafio, e um dos legados que a gente deixa é esse também, né, que é possível a sociedade civil mobilizada, organizada, se fortalecer, se organizar, né, se estruturar para que ela enxergue ali dentro das problemáticas que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso convívio, na nossa sociedade, que é possível assim a sociedade organizada se estruturar para buscar soluções, né, e a partir disso ir se desenvolvendo. Então essa é a mensagem que a gente deixa. Muito feliz de estar aqui no RD Summit, participando desse podcast aí com a Transcriativa. Gabi representou muito bem, muito legal, foi muito boa a troca e, pô, sempre, né, junto com o Edson, é uma satisfação realmente enorme, porque eu falo tanto do Edson assim, porque eu enxergo nele, enxergo nele esse lugar de que, cara, existe esperança. Então, assim como ele, eu tenho essa visão do copo meio cheio de que a gente pode sim ser otimista. E quem sabe esse podcast aí atrai investidores, parceiros. Estamos abertos. Estamos abertos aí a todo tipo de colaboração, né? Buscando esse mundo melhor de fato, né? Com certeza. Eu agradeço muito terem topado o convite, e até de última hora, que foram os dois juntos, mas eu cliquei na cabeça e falei, eu acho que essa conversa vai ser boa se os dois estiverem juntos, então obrigada. Dentro aqui da Transcriativa, o nosso objetivo é realmente reacender essa chama junto com a Unesco Sost, que é o braço de sustentabilidade aqui no Brasil. E nós somos o escritório representante da Unesco aqui no Brasil. Então a gente está bem ligado, conectado nesse universo aí de sustentabilidade, e agora com os motores de novo ligados, a gente está visando os próximos movimentos. E eu queria também agradecer a Paco, que trouxe pra gente essas canecas, a sua água. Muito bonita. Essas canecas aqui pra gente trazer, né? A gente estava falando de marcas que estão pensando nessa questão de sustentabilidade, nessa parte da gente diminuir a produção de lixo. Então, essa é uma das marcas também parceiras nossas que está fazendo esse movimento. Brinde. Fechado? Um brinde. Água limpa. Água limpa, sustentabilidade. Obrigada, gente. Obrigado. Foi um prazer. Valeu. Obrigado.